queridos, vamos estar refletindo na palavra de Deus nesse dia, como eu disse, né, um dia especial, tanto quanto, né, para aqueles que compreendem e entendem o que comemoramos no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Dia onde nós lembramos e trazemos à nossa memória algo que aconteceu há 104 anos atrás, 1517, quando um jovem chamado Martinho Lutero foi chamado por Deus para iniciar um projeto que até hoje tem alcançado e tem feito a diferença na nossa história. Uma coisa interessante é como Deus chamou o Martinho Lutero. Não sei quem conhece a história. Alguns conhecem mais, outros menos. Mas Martinho Lutero estava caminhando num dia de tempestade com um amigo num campo e caiu um raio em cima do amigo e matou o amigo. Amigo querido de Martinho Lutero foi morto por um raio, e naquilo ele viu o poder de Deus, a mão de Deus, o chamado de Deus. Eu imagino mais ou menos a cena, não consigo imaginar muito bem a cena de dois amigos caminhando e um raio cair na cabeça de um e o outro se lançar diante de Deus e querer conhecer mais de Deus e querer buscar mais de Deus, e assim iniciou a reforma. O sonho do pai de Martinho Lutero era que ele fosse advogado, que ele estudasse direito, que ele ajudasse as pessoas, mas na verdade ele foi chamado por Deus e vai ser monge, e ele começa a estudar a palavra, e ele começa a traduzir a palavra, a Bíblia, que não existia na linguagem do povo. A Bíblia era somente lida pelos padres e era somente em latim. E Martinho Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão, para a língua do povo, para que o povo pudesse ter contato com a palavra de Deus, para que o povo pudesse conhecer a palavra de Deus, para que o povo pudesse ser liberto pela palavra de Deus. E aí ele lê na palavra de Deus que o justo viverá pela sua fé. Ele começa a questionar muitas coisas que estavam acontecendo naquele tempo. O ano era 1517. E ele começou a ver muitas coisas que não condiziam com a palavra de Deus. E aí então ele formulou suas 95 teses e as pregou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E a partir de então ele começou a reforma. Mas na verdade, nos nossos tempos, 104 anos depois, muitas pessoas, apesar de ter ouvido falar nesses últimos tempos de que pessoas estão querendo novamente reformar a Bíblia, reescrever, reeditar, reorganizar, readaptar ao seu próprio modo de viver, pensar e agir, eu creio que isso não tem mais necessidade, não há necessidade disso. Na verdade, é a maior necessidade, é sobre isso que eu quero falar hoje. Não há mais necessidade de reformarmos a palavra de Deus, não há necessidade de reformarmos a igreja, não há necessidade de fazermos uma reforma na igreja. Existe uma necessidade sim de fazermos uma reforma dentro de nós. Existe uma necessidade muito grande de nós começarmos a olhar para dentro de nós e vermos e entendermos isso, que realmente existe uma necessidade de iniciarmos uma reforma. E é sobre isso que eu vou falar um pouco nessa noite. Já que dia 31 de outubro é o dia da reforma, nós vamos falar sobre reforma. Reformamos tantas coisas, né? Reformamos casas, reformamos carros, reformamos equipamentos, reformamos até jarra elétrica, reformamos quando estraga, e assim vai indo, né? A gente vai reformando as coisas. E às vezes a gente esquece de olhar para dentro de nós e enxergarmos que a verdadeira reforma e a reforma fundamental e indispensável, ela precisa acontecer dentro do nosso coração. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Eu vou estar começando uma leitura no verso 5, nós vamos ler até o verso 9, e em cima disso nós vamos estar refletindo um pouco nessa noite.
o que realmente precisa ser reformado. O que realmente precisa ser reformado na minha vida e na tua vida? Filipenses capítulo 4, versículos 5 a 9. Paulo escrevendo os Filipenses, ele escreve o seguinte: assentados como estamos, mas com reverência vamos estar lendo esses versos da palavra de Deus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por podermos estar diante de ti, podermos te louvar, abrir os nossos lábios em louvor, em adoração ao teu santo nome. E nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar ministrando conosco, através da tua palavra nesta noite, ministrando com todos aqueles que vão estar assistindo, acompanhando essa mensagem pelas redes sociais. Nós oramos por cada pessoa, Pai, que ainda será impactada, que ainda será tocada pela tua palavra, e que assim, Senhor, tu possas começar em nós uma reforma. Tu possas começar no nosso coração, através do teu Espírito Santo, uma reforma tão necessária neste tempo, Pai. E assim, Pai, nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, sabendo que é tu que age, que opera em nós o teu querer, a tua vontade, os teus propósitos. Assim nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui nós podemos ver, então, como nós falamos, algumas coisas que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. E ele dá alguns conselhos, ele dá algumas diretrizes para a nossa própria vida. E aqui o título tem algumas Bíblias de estudo principalmente, que tem os seus escritos, as suas cartas subdivididas em temas, né? E na minha Bíblia, especificamente na minha Bíblia, aqui estes versículos de 5 a 9 de Filipenses 4, o título é A Paz com o Próprio Eu. E como nós precisamos de paz conosco mesmo para podermos estar e nos sentir na presença de Deus, amém? Nos sentir no caminho de Deus, na direção de Deus, nos sentir dentro do propósito de Deus. Como é importante nós sentirmos essa paz, termos essa paz conosco mesmo. Como nós ouvimos ontem, né, na ministração da Bruna, como é importante nós termos essa paz que muitas vezes não conseguimos ter e que o mundo muitas vezes nos tira e nos leva a ter essas crises de pânico, crises de ansiedade, de depressão e tantas coisas pelas quais passamos, que nós entendemos que nos falta essa paz conosco mesmo. E aqui nós podemos ver que, e aqui diante do que Paulo escreve aos Filipenses, ele ensina que nós podemos ter paz conosco, nós podemos ter paz com o próprio eu, e essa paz não sou eu que me dou, essa paz vem do Senhor, amém? Essa paz vem do Senhor. E aí, por isso, falando sobre reforma, e falando sobre este texto, e pensando nesse texto, nós conseguimos entender e compreender que realmente, meus queridos, existe um tempo em que nós precisamos parar, para olhar para dentro de nós. Geralmente, quando a gente planeja uma reforma de algo material, a gente para, senta, olha e planeja o que vai ser reformado, planeja onde vai acontecer a reforma. Eu vou reformar um quarto, vou reformar a sala, vou reformar um cômodo, vou reformar a casa toda, vou reformar o telhado, vou reformar as aberturas, enfim. A gente olha e identifica aquilo que precisa ser reformado no material. Falando de uma casa, falando de um carro, a mesma coisa.
vou reformar, vou consertar algo que está com problema, vou reformar os freios, vou reformar a parte elétrica, vou reformar o motor, vou reformar a lata, enfim, a pintura. A gente olha, identifica aquilo que precisa ser reformado. E falando sobre reforma interior, a reforma dentro de mim, dentro do meu coração, não é diferente. Nós precisamos parar e olhar para dentro de nós. Esse louvor que foi ministrado aqui, nós precisamos voltar à essência da adoração, olhar para dentro de nós, voltar a adorar como adorávamos. E se algo não nos permite, nós precisamos identificar e entendermos a necessidade da reforma. E aqui, neste texto especificamente, essa semana, olhando, lendo, orando, buscando de Deus uma direção a respeito de uma vida com Deus, uma vida em paz comigo mesmo e com Deus. Eu encontro este texto onde o apóstolo Paulo ensina aos filipenses a ter uma vida de paz. E aqui ele fala sobre maneira de viver, sobre como se comportar e sobre o que pensar. E sobre isso nós vamos estar refletindo rapidamente e destrinchando, essa palavra, esclarecendo essa palavra. E o texto começa, e o primeiro ponto que eu destaco no versículo 5 já, algumas traduções diz, seja a vossa equidade. Não sei se vocês têm Bíblia com essa tradução, irmão Leandro tem. Seja a vossa equidade conhecida diante de todos os homens. Seja a vossa moderação, algumas outras traduções. E aí nós temos que entender o que isso significa, o que é equidade. Eu quero partir desse texto, desse tema, mesmo que a minha tradução fale em moderação. Mas no final a gente vai ligar as duas palavras. O que é equidade? Seja a vossa equidade conhecida, esteja presente no coração de vocês, esteja presente na vida de vocês a equidade. O que é isso? O que é equidade? Existe uma diferença entre igualdade e equidade. E aí que está a principal diferença. A gente está muito entrosado com a palavra igualdade. Tratar as pessoas com igualdade. Somos todos iguais, temos que ter tratamentos iguais. Então, estamos bem familiarizados com igualdade. Mas o que é equidade? Equidade é parecido, mas não é igual. Vejamos o seguinte: igualdade é eu tratar o Fábio e a Nanda, vou usar o exemplo deles, com igualdade. Eu tenho R$100 e eu vou dar 50 para o Fábio e 50, é só suposição, tá? Tem. Eu vou dar R$50 para o Fábio e 50 para a Nanda. Estou tratando eles com igualdade. Repartir de uma forma igual. Equidade é eu ter os mesmos R$100 e olhar para o Fábio e para a Nanda e dividir segundo a necessidade deles. Isso é equidade. É eu tratar as pessoas conforme as suas necessidades. É eu ajudar as pessoas conforme as suas necessidades. É eu estar atento, ciente, me importando com as necessidades das pessoas. Porque às vezes não é necessário tratá-las com igualdade, mas sim com equidade. Porque muitas vezes nós queremos tratar e tratamos as pessoas com igualdade. Nós temos 10 quilos de feijão, nós vamos distribuir igualmente entre 10 famílias, cada família vai ganhar 1 quilo de feijão. Isso é igualdade. Mas nós não sabemos se a família A, B, C, D ou E precisa de feijão. Às vezes ela está lá com a despensa dela, com 5 quilos de feijão, e ela não vai fazer falta mais 1 quilo de feijão, ela não precisa desse quilo de feijão, mas nós tratamos as 10 famílias com igualdade. Todas receberam 1 quilo de feijão, ninguém pode falar mal de ninguém. Eu recebi 1 quilo, todos receberam 1 quilo. Tratamos com igualdade. Mas o que realmente essas famílias precisam, o que realmente essas pessoas precisam, é feijão? É 1 quilo de feijão? Ou será que aquele que não tem nem 1 quilo poderia receber 2 quilos e aquele que tem em casa ficar sem? Nós não teríamos tratado os 10 com igualdade, mas com equidade. Então, meus queridos, que nós possamos entender, pouco se fala sobre isso, e eu mesmo tive que ir atrás e começar a entender essa palavra.
Equidade, porque muito se fala sobre igualdade. Muito se fala em tratarmos uns aos outros com igualdade, mas equidade. E aí, o texto nos diz isso. O apóstolo Paulo, quando ensina a igreja de Filipenses, diz isso, que nós precisamos ter equidade, tratar as pessoas com equidade, não é? Entender e compreender e estar com a pessoa, para que possamos saber o que realmente essa pessoa precisa, o que realmente ela necessita. E isso, o apóstolo Paulo escreve dizendo: seja a vossa equidade ou a vossa moderação conhecida de todos os homens. E aí, nós entendemos que nem todos precisam das mesmas coisas, nem todos precisam receber as mesmas coisas. Alguns precisam de suporte, outros de cuidado, outros precisam de algo material, físico, outros precisam de uma palavra de consolo, de um abraço, outros precisam de um conselho. Isso é equidade. É identificar o que o nosso próximo precisa e supri-lo naquilo que ele precisa. E não igualdade. Eu não descarto ninguém, eu vou orar com igualdade por todos os membros da igreja. Estou sendo igual para com todos. Mas o que realmente o meu próximo precisa? Vocês estão conseguindo entender a diferença? Vocês estão conseguindo compreender essa diferença? Então, é isso que Paulo ensina neste texto. Para que a gente possa viver segundo a vontade de Deus, a direção de Deus, os propósitos de Deus, para que a gente possa ter paz conosco. E aí vem a questão da moderação. Para que a gente possa ter paz conosco, a gente precisa sentir, entender e compreender que nós estamos tratando as pessoas com equidade. A gente está cuidando um do outro na área em que ele precisa ser cuidado, na área que ele precisa de ajuda, na área que ele precisa de auxílio, de acompanhamento, de abraço, de consolo, de conforto, seja lá o que for, mas ter essa sensibilidade, ter esse discernimento, ter essa percepção de que nós não somos todos iguais, mesmo que isso se contradiga um pouco pelo que o mundo está nos dizendo. E realmente nós não somos. Nós não somos todos iguais. Nós somos, diante de Deus, ímpares. E falava isso esses dias com os nossos adolescentes, jovens que estão estudando a palavra de Deus, que Deus nos conhece, independente, um a um, dos aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Deus conhece e sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. E Deus sabe e não permitirá que nenhum deles caia sem a sua permissão. Já pararam para pensar nisso? E nós somos diferentes. Cada um é diferente, tem suas necessidades, tem as suas particularidades, tem os seus medos, tem as suas dores, tem as suas características ímpares, tem as suas qualidades, tem os seus dons. E nós temos o costume de olhar para a igualdade. E nós não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais. Espero que me entendam no que eu estou dizendo. Nós não somos todos iguais diante do olhar de Deus, porque nós somos ímpares para Ele. Ninguém é igual a mim, e eu não sou igual a ninguém diante de Deus. Estou falando da igualdade diante de Deus. Diante da lei, somos todos iguais, mas diante de Deus, nós somos ímpares. Porque Deus nos fez ímpares. Deus não nos fez no coletivo. Deus não nos fez de punhado. Deus não nos fez 7, 8, 10, 15 por vez. Aqui vou fazer 10, Fábio. Vai para a terra, 10. Não. Deus nos fez individuais, ímpares, com características únicas e exclusivas minhas e tuas. E aí voltamos aos estudos dos grupos AME, como propósito. E quando nós entendemos que nós precisamos viver com equidade, que nós precisamos entender isso, que nós precisamos tratar as pessoas, ajudar as pessoas, estar com as pessoas segundo as suas necessidades, nós começamos a entender o que realmente esse texto explica, o que esse texto quer dizer. Seja a vossa moderação.
E essa moderação é entender o que realmente o nosso próximo precisa e não o que nós queremos que ele precise. Essa moderação, quando a Bíblia fala, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, é eu ser moderado quanto a critérios, a selecionar. E aí nós entendemos a equidade. Não é dar o que eu tenho para dar. Não é dar aquilo que realmente eu acho que eu tenho que dar. Mas dar é aquilo que eu sei que o meu irmão, que é o meu amigo, que o meu próximo precisa. E aí eu vou entender moderação. Eu tenho. É um pouco complicado de entender, mas é fácil. Eu tenho. Voltamos ao assunto do feijão. O feijão está na minha cabeça, não sei porquê. Voltamos ao assunto do feijão. Eu tenho 10 quilos de feijão. Agora eu tenho que me livrar desse feijão. Eu vou distribuir esses 10 quilos com igualdade, como eu falei no início. Mas aí eu não estou tendo moderação. A moderação é eu segurar, é eu guardar para dar para quem realmente precisa, conhecendo as necessidades das pessoas. E aí entra a palavra equidade que está na tua Bíblia e na minha Bíblia. Então, não é fazer porque eu quero fazer, não é fazer porque eu preciso fazer, porque alguém está me pressionando a fazer. E muitas vezes nós erramos nisso. Alguém está me pressionando para fazer, alguém está me empurrando para fazer, alguém está botando pressão para que seja feito. E aí a gente faz. E até faz com igualdade. Mas equidade. Será que realmente estamos fazendo o que precisa ser feito? Estamos fazendo aquilo que realmente é para ser feito? Aquilo que as pessoas necessitam, aquilo que elas esperam, aquilo que elas precisam receber? Então, meus queridos, que neste versículo a gente entenda isso, para que a gente possa viver em paz conosco, para que a gente possa ter essa paz, sentir essa paz, nós precisamos entender este propósito. Vamos começar a viver com equidade. Vamos começar a viver que a nossa moderação, que a nossa equidade, que o nosso senso de discernimento, de ajudar as pessoas, ajudar os nossos irmãos, ajudar o nosso próximo, ajudar o necessitado, seja com o que realmente ele precise. E voltando àquilo que muito se faz e muito se vê aqui nos sinais, nas sinaleiras, né? Tratar as pessoas com igualdade seria andar pelo centro e em cada semáforo onde me pedem esmola, eu dar a mesma moeda para um, tanto para com o outro. Passei o centro, parei em 10 semáforos e para 10 pessoas que me pediam esmola, eu dei R$1 para cada um. Tratei todos com igualdade. Mas e o que essas pessoas precisam? Saber o que elas precisam e ajudá-las na área em que elas precisam é tratá-las com equidade. Então, aqui nós entendemos o que Paulo estava ensinando. E que nós possamos começar e nós continuar a fazer e a entender isso. Se ainda não entendemos, estamos falando sobre reforma, se ainda não entendemos isso, ou se não tínhamos esse conhecimento, ou não sabíamos disso, é uma área da nossa vida que precisa de reforma. Precisamos entender isso, precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso, pensar sobre isso. Como estamos lidando com o próximo? Como estamos ajudando o nosso próximo? Com igualdade? 10 centavos, R$1, R$5, R$10 para cada um? Ou nós estamos tratando com equidade, querendo saber e ajudar na área que ela precisa de ajuda? Muitas vezes não é financeira, muitas vezes é espiritual, muitas vezes é no alimento, às vezes é no conselho, às vezes é no abraço, às vezes é coisas emocionais, espirituais, e nós muitas vezes resumimos ao material. Seguindo o nosso raciocínio, agora é mais fácil de compreender, mais fácil de entender quando Paulo diz e fala a respeito de ansiedade. E esse é o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos quanto que vestir, quanto ao que comer. Não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Não andeis ansiosos sobre o que vai acontecer amanhã. E Jesus ensina muito em Mateus capítulo 6, principalmente sobre a ansiedade.
ensina sobre não andar ansioso, sobre termos as nossas necessidades supridas em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, quando Ele diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aqui novamente Paulo destaca isso: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui eu consigo paz, falando de paz interior, paz comigo mesmo e com Deus, se eu aprender, se eu conseguir colocar diante de Deus as minhas petições, as minhas necessidades. E aí é que está o fio da meada, é algo muito tênue, a linha é muito tênue nessa questão, porque a gente tem necessidades, a gente precisa de coisas, a gente precisa de dinheiro para pagar as nossas contas, a gente precisa de bens, a gente precisa, e a gente tem necessidades, e Jesus disse isso, a respeito de vestuário, a respeito de comida, e Jesus também disse que Deus sabe que nós precisamos de tudo isso. Mas a questão é, o fio da meada é esse, é conseguir orar, descansar, confiar e descansar. Aquilo que Davi ensina no Salmo 37. E essa é a linha que separa a ansiedade no nosso coração, de andarmos ansiosos, que separa a ansiedade em excesso. Vimos ontem que todos somos ansiosos e que a ansiedade até certo ponto não é problema, mas o excesso de ansiedade que é o problema. Quando a gente não consegue descansar, quando a gente não consegue respirar, de tão ansioso que está diante de uma situação. E essa linha tão fina é descrita no meu entendimento, e eu uso isso muito para mim, o Salmo 37, quando Davi diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia. Depois, os versículos mais adiante, um pouquinho abaixo, ele diz: descansa e espera. Quando nós conseguimos colocar isso em prática, quando nós entendemos isso e praticamos isso, nós conseguimos tirar do nosso coração esse sentimento de ansiedade. Nós conseguimos crer e confiar que Deus nos suprirá, Deus guardará, Deus cuidará de cada detalhe da nossa vida, da tua vida, do teu casamento, do teu relacionamento, do teu trabalho. E nós temos aqui algo assim que não é comum. Nós temos muitas pessoas que trabalham por conta. E trabalhar por conta é algo que não tem o salário no dia 5, no dia 10 da conta. Trabalhar por conta é realmente não andar ansioso. Porque se nós trabalhamos por conta, como eu trabalho também por conta, a gente muitas vezes levanta e pensa assim: tenho que pagar isso, isso e mais isso. E como será? E aí vem a mente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa e espera. E eu tenho para dizer para vocês algo meu, experiência minha. O Senhor nunca falhou comigo. Nunca falhou. O Senhor nunca me decepcionou nessa questão. Nunca deixou faltar. Nunca. Sempre supriu. E eu creio que sempre suprirá. Por isso que nós conseguimos entender e nós conseguimos compreender e ter paz conosco, paz no nosso coração, paz no nosso eu, quando lemos: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pedir a Deus, orar a Deus, colocar diante de Deus, e falamos nisso há alguns dias atrás, que o Senhor sabe aquilo que precisamos, mas Ele espera ouvir de nós. Ouvir, falar para o Senhor aquilo que realmente necessitamos, e aí conseguir descansar e esperar nele, com ações de graça, ou seja, agradecendo a Deus já por aquilo que muitas vezes ainda não chegou, ainda não recebemos, ainda não conseguimos ver, mas a gente já está dando graça, a gente já está agradecendo.
A gente já está glorificando, louvando e agradecendo a Deus por algo que ainda não veio, mas a gente sabe que virá. Por quê? Porque Deus não falha. E isso eu digo por mim, eu falo por mim, não posso falar por mais ninguém. É a intimidade que temos com Deus, é a intimidade que criamos com Deus que vai nos dando essa certeza, que vai nos trazendo essa paz e dando essa certeza ao nosso coração, que Deus é fiel, que Deus é conosco, que Deus supre, que Deus guarda, que Deus cuida, e que nós não precisamos andar ansiosos por nada, porque tudo já está preparado pelo Senhor, tudo já está organizado pelo Senhor, e no tempo de Deus, na vontade de Deus, receberemos tudo aquilo que necessitamos. E aí, esse não andar ansioso traz paz ao meu coração. Eu descanso, eu consigo descansar. Mas, se ainda alguém não consegue descansar, se ainda alguém não consegue confiar, se você ainda não consegue confiar e descansar em Deus, eis uma área que precisa de reforma. Eis uma área do nosso coração que precisa de reforma. Precisamos olhar para essa área da nossa casa, do nosso templo, e ver, eu preciso reformar a área, eu preciso buscar uma reforma na área da minha ansiedade. Eu preciso aprender a confiar mais, a orar mais, a depositar mais os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dúvidas, os meus questionamentos aos pés do Mestre, porque Ele tem e dá a paz que precisamos. Então é mais uma área que muitas vezes precisamos de reforma e conseguimos ver isso. Agora, seguindo mais um pouco à frente, nós lemos no versículo 7 que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então aqui nós podemos ver que nós somos guardados através de Cristo, por Cristo. A paz que resulta na nossa vida, a paz que temos com o próprio eu, a paz que nós tanto buscamos conosco mesmos, essa paz vem de Cristo. Nós não conseguimos comprar, nós não conseguimos ir em algum lugar e comprar essa paz. Nós não tem dinheiro que compre essa paz vem do Senhor. Então, muitas vezes nós não conseguimos sentir essa paz, nós não conseguimos ter paz, nós não temos paz conosco. Algo nos incomoda, algo nos irrita, a gente não consegue ter paz. É momento de olharmos e refletirmos sobre o que precisa ser reformado em mim. Aonde preciso mexer, aonde o Senhor precisa mexer. Porque na verdade essa reforma que nós falamos e que eu estou falando hoje, essa reforma não se dá de fora para dentro, essa reforma é de dentro para fora. Eu não posso, eu posso, aí vem o termo da maquiagem. A maquiagem é por fora. As mulheres fazem maquiagem, tem homens que também fazem, mas enfim, as mulheres fazem maquiagem, elas se maquiam. Então a maquiagem é externa e muda a aparência. Agora a verdadeira reforma, a reforma de Deus no nosso coração, na nossa vida, através de Jesus Cristo, essa reforma se dá de dentro para fora. Ela cura de dentro para fora, ela muda o nosso ser de dentro para fora. Também muda a aparência, mas o principal que muda é a paz que sentimos no nosso coração, é a paz que temos em nós. E aí, o versículo 7, Paulo diz isso: a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu não vou conseguir explicar essa paz, o próprio texto diz isso, excede o nosso entendimento, nós não entendemos essa paz. E muitas vezes as pessoas, em meio a dificuldades, em meio a lutas, em meio a coisas terríveis que acontecem, não perdem a paz. Como assim? Tu não perdeu a tua paz? Tu foi maltratado, tu foi injuriado, tu foi caluniado, te passaram a perna, tu perdeu nos negócios e tu não perde a paz, porque essa paz vem de Deus. E se ela vem de Deus, não perdemos a paz. Nós perdemos a paz que vem do mundo. A paz que o mundo nos dá, nós podemos perder. Mas a paz que vem de Deus, quando nós temos a verdadeira paz em nós, que excede todo entendimento,
essa paz guardará os vossos corações e as vossas mentes. E nós não perdemos a nossa paz. E para seguir para o versículo à frente e já finalizando, versículo 8, agora ele fala sobre pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então veja que para termos paz, para vivermos em paz conosco mesmos, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses e consequentemente escrevendo para nós também, Igreja do Senhor, e nos ensinando no que devemos pensar. Como é difícil controlar os nossos pensamentos, porque a gente viaja, a nossa mente viaja, nós estamos aqui e muitas vezes estamos aqui de corpo presente, mas a nossa mente não está aqui, nossa cabeça não está aqui, nossos pensamentos não estão aqui, e muitas vezes depois do culto, a gente, às vezes até pergunta e questiona sobre o que mesmo foi a mensagem de hoje, e nós ficamos lá sobre o que mesmo que o pastor pregou hoje, o que ele falou mesmo. Eu sei que ele falou muitas vezes paz, mas não sei muito bem do que se tratava da paz. Por quê? Porque a nossa mente estava viajando, porque o nosso pensamento estava longe. Pensando sobre o que nós vamos fazer amanhã, sobre aonde vamos trabalhar, sobre como vai ser o dia, sobre filhos, sobre escola. E os jovens, principalmente se tem prova na segunda-feira, já estão pensando na prova, já estão pensando como vai ser a prova. E aí, o nosso pensamento vai longe. Mas a Bíblia diz que para termos paz conosco mesmos, nós somos ensinados aqui sobre o que pensar. Pensai em tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Que a palavra de Deus possa ocupar a nossa mente, meus queridos. Que nós possamos pensar na palavra. Que nós possamos conhecer a palavra ao ponto de vivermos pensando na palavra. Porque em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas do nosso dia a dia, se nós tivermos a palavra na nossa mente e pensarmos no que é verdadeiro, na palavra de Deus, que é a única verdade absoluta que existe, é a palavra de Deus, nós pensarmos nessa palavra, pensarmos nessa verdade, tivermos ela bem presente na nossa vida, o Espírito Santo vai, através da palavra, nos dar direção, orientação, escape, palavra de paz, palavra de sossego, palavra de descanso, de ânimo, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às circunstâncias do nosso dia a dia. Então, se nós não pensamos no que é verdadeiro, muitas vezes nós pensamos em coisas que não provêm de Deus, e é aí que está o problema. A nossa mente, muitas vezes, está tão contaminada, e aí quando, um exemplo, e isso eu falo por mim, tudo eu falo para mim, e isso muitas vezes acontece muito comigo. E está aí a Adriana que não vai deixar eu mentir sozinho, ela não vai deixar eu falar bobagem. Isso acontece muito comigo no trânsito. Eu perco a minha paz. Eu perco a minha paz no trânsito. Mas se eu estiver pensando na palavra, pensando na verdade, se eu estiver a minha mente ocupada com a palavra e com a verdade, eu estou me policiando quanto a isso, tá? Preciso reformar isso. Essa reforma precisa acontecer aqui. Se eu estiver com a minha mente ocupada na verdade, naquilo que é verdadeiro, quando alguém me fecha no trânsito, quando alguém tira um fino, quando alguém faz alguma coisa que me atrapalha no trânsito, em vez de reclamar, eu vou ter paz no meu coração e vou agradecer. Obrigado, Senhor, porque não bateu, porque não bati. Obrigado, Senhor, porque tu me livraste. Obrigado, Senhor, por isso, por aquilo, por aquele outro. Por quê? Porque a verdade está aqui. Agora, se a verdade não está aqui, qual é a minha tendência? É xingar, é murmurar, é ofender, é vontade de parar e descer do carro e, né? É isso que acontece. Então, quando a minha mente está ocupada com a verdade, ela não tem espaço para o inimigo.
Quando a minha mente, preste atenção nisso, quando a minha mente está ocupada com a verdade, com aquilo que é verdadeiro, ela não dá espaço para o inimigo. E Paulo segue dizendo, tudo que é respeitável, algumas traduções aí falam honesto, tudo que é respeitável, eu aprendo com a palavra de Deus que aí entra o meu modo de viver. Eu preciso viver e tratar as pessoas com respeito. Tudo que é justo, as nossas atitudes devem ser justas. Mesmo quando isso, e a Bíblia ensina isso, me traga dano próprio. Mas eu preciso ser justo, a minha palavra precisa ser única. Sim, sim e não, não. Tudo que é puro, diz o texto. Aí vem aquilo que não nos contamina. Tudo que é puro. Porque o mundo, muitas vezes, e através do mundo, nós somos contaminados todos os dias. Pelo aquilo que ouvimos, pelo aquilo que enxergamos, nós somos contaminados, porque os nossos ouvidos e os nossos olhos, e a Bíblia diz que os nossos olhos, o que entra nos nossos ouvidos e pelos nossos olhos, faz mal ao nosso coração. Então nós temos que ter o cuidado de olhar para aquilo que edifica, de ouvir aquilo que edifica. E aí vem aquilo que a palavra de Deus nos ensina também, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. Estudamos isso hoje. O homem, ele tem o direito, ele tem a oportunidade de escolher. O homem tem a oportunidade de escolher, ele tem a oportunidade de escolha. Mas ele precisa lembrar que tudo que ele escolher, um dia ele vai prestar contas para Deus. Um dia ele vai ter que prestar contas. Por que tu escolheu ser assim? Por que tu escolheu fazer assim? Por que tu escolheu viver assim? Vai ter que prestar contas para Deus, isso que a Bíblia diz. Então, tudo que é puro, ocupe o nosso pensamento. Que a gente possa ter um pensamento puro, que a gente possa, e para que possamos ter um pensamento puro, precisamos nos alimentar, os nossos olhos, os nossos ouvidos, de coisas puras, de coisas que edificam, de coisas que provêm de Deus. Tudo que é amável, diz o texto, tudo aquilo que transmite amor, que leva amor ao nosso próximo, e para concluir, tudo aquilo que é de boa fama. Aqui eu quero finalizar e destacar isso. Tudo que é de boa fama. A boa fama está relacionada com o outro. A boa fama está relacionada com aquilo que o outro vê em mim. Então as minhas atitudes, o meu jeito de viver, o meu jeito de ser, o meu jeito de me comportar, vai fazer com que as pessoas olhem para mim e tenham de mim boa fama ou não. O Fábio tem boa fama. O Fábio é um cara que tem boa fama. O jeito de viver dele condiz uma boa fama. E muitas vezes ao contrário a gente vê também. Pessoas que aparentemente buscam a Deus, estão em uma igreja, frequentam uma igreja, mas que na verdade lá fora não tem boa fama. A fama não é boa. E aí muitas vezes as pessoas olham, mas fulano é da igreja, e o Fábio falou disso esses dias. O fulano é da igreja, mas ele está me devendo. Ele não vem aqui pagar as contas. Ele está devendo aqui no bar, ele está devendo na loja tal, na loja tal, na loja tal, na loja tal. Isso não é boa fama. E isso tira a nossa paz. É isso que o texto diz. Que nós precisamos viver em paz conosco. E transmitir boa fama nos traz paz. E aí vem o exemplo de Paulo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Paulo era exemplo. Paulo estava servindo de exemplo para os filipenses. Tudo que vocês aprenderam de mim, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram de mim, tudo que vocês viram em mim, isso vocês podem praticar. Porque isso é o que Deus tem colocado em mim. E o Deus da paz será convosco. Vocês terão paz. Aqui o último versículo para finalizar é o exemplo. Nós sermos exemplo. Nós podermos ter a ousadia de sermos e dizermos: aprendam comigo, aprendam de mim. Olhem para mim, olhem para o Dani, olhem para o Fábio, olhem para o Zeto, olhem para a Débora. Olhem para o Leandro, olhem para o Gerson, olhem para o Luciano, olhem para nós, porque nós vivemos conforme Cristo ensinou.
porque nós vivemos conforme Cristo tem ensinado na sua palavra. E isso me traz paz. Isso me enche o coração de paz. E aí nós começamos a ver, olhando para este texto, que é um texto que Paulo escreve aos Filipenses, de como eles deveriam viver. Viver de uma maneira que podiam ter equidade com todos, tratar todos conforme tinham suas necessidades, não andar ansiosos, orar, colocar os problemas e os anseios diante de Deus, e pensar naquilo que era verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, e aquilo que trazia boa fama. E aí nós olhando para esse texto, nós começamos a ver, puxa vida, mas realmente tem algumas coisas que precisam de reforma. Realmente tem algumas áreas da minha vida que precisam ser reformadas. Tem alguma coisa que eu não consigo ter paz, eu não consigo descansar por isso, e agora isso não compete a mim, isso compete ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai colocando no nosso coração e na nossa mente aonde a reforma precisa acontecer. Aonde eu preciso de reforma. Como eu estou vivendo e por que eu não estou conseguindo ter paz. Aonde precisa haver reforma. Isso não compete a mim, isso é o Espírito Santo. E eu quero convidar a todos a se colocarem de pé. E nós vamos estar orando a Deus. Nada melhor do que o dia 31 de outubro, o dia da reforma, de iniciarmos uma reforma dentro de nós. Nada melhor do que esse dia para olharmos para dentro de nós e deixar o Espírito Santo nos sondar, deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração e dizer aonde que realmente precisamos de reforma. Por que não estamos conseguindo viver em paz? Por que não estamos conseguindo estar em paz muitas vezes conosco mesmos? Aonde precisamos de reforma? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e reflita sobre isso. O que está tirando a tua paz? De repente você não tem conseguido olhar para as pessoas e enxergar nelas aquilo que realmente elas precisam. Estamos sim, muitas vezes tratando todos com igualdade. Mas e o que elas realmente precisam? Estamos conseguindo ver? Quando conseguimos ver isso, nós temos paz no nosso coração, porque nós nos sentimos assim, cumprimos com o nosso chamado, cumprimos com o nosso propósito, ajudamos, suprimos a necessidade do nosso próximo com aquilo que realmente ele precisava. Isso é paz, isso nos traz paz. Colocar diante de Deus as nossas ansiedades em oração e súplica, crendo, confiando e esperando, nos dá paz. Eu não sei qual é a área que você precisa reformar, mas feche os teus olhos enquanto nós louvamos aqui, enquanto adoramos a Deus. Reflita sobre isso e coloque diante de Deus o teu coração, a tua vida. Coloque diante de Deus aquilo que precisa ser reformado.